Continuando com operadores, agora nós vamos falar um pouco sobre strings. Até agora nós vimos operadores aritméticos, lógicos, de comparação, tudo envolvendo valores matemáticos. Agora nós vamos fazer alguns exemplos com as strings, para a gente entender como que isso funciona, né? Então eu vou declarar duas variáveis básicas aqui. Então let, vamos colocar aqui, aliás, vamos fazer direto no console, com a string, ó, console.log. Aí eu coloco 3 mais 2. Eu tenho duas variáveis string aqui, ok? O que será que ele vai fazer com esse cara? Depois eu vou colocar um 3 numérico com mais 2 alfanumérico. Alfanumérico é string, numérico são números, ok? Depois eu vou colocar um 3 numérico com um 2, um 3 alfanumérico com um 2 numérico, beleza? E depois eu vou colocar console.log, um chamado flick, mais um espaço, mais cursos, que seria o quê? Um alfanumérico também. E vou gravar esse cara e vou olhar o meu resultado. Olha só, 32, 32 e 32, flick cursos. Por que ele fez isso? Porque quando eu concateno, né, quando eu somo, né, ele vai virar uma operação que a gente chama de concatenação. Na verdade, quando eu estou somando um valor, mas um dos valores é uma string, ele vai fazer uma operação de concatenação, quer dizer, ele vai juntar esses valores. Ele não vai somar, ele vai juntar. Então ele vai entender que tudo isso aí dentro virou uma string. Quando eu estou trabalhando em JavaScript, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes na minha lógica eu atribuo um valor de string para dentro de uma variável. E aí automaticamente quando eu faço esse tipo de coisa, ele não dá erro, ele faz esse tipo de operação que eu estou te mostrando aqui agora. Quer dizer, ao invés de eu somar 3 mais 2 virar 5, né, o resultado 5, ele vira 32, porque um dos dois números acaba sendo uma string e ele vai concatenar essas duas informações ao invés dele fazer uma operação de soma efetivamente para mim no meu código, ok? Quem vem de outras linguagens acha isso um absurdo. Por quê? Porque ele deveria dar um erro aqui, o JavaScript deveria dar esse erro, mas isso é uma característica da linguagem de script JavaScript. E quando nós vamos estudar uma linguagem, nós temos que entender como que ela funciona, ok? Então isso, na verdade, para o JavaScript não é um erro. Isso aqui é uma flexibilidade da linguagem que ele tem. Você, como programador, tem que tomar esse cuidado na hora de você fazer essas operações aqui, perfeito? Vamos pegar aqui agora, olha, vamos duplicar essa linha e vamos colocar 3 mais 3 mais 2. Quanto que ele vai dar aqui no final? Será que você sabe aí agora? Me diz. Gravando. Olha só o que ele deu. 62. Zanata, por que 62? Você não falou que quando eu tenho um número, uma string, vira string? Sim, mas existe a ordem. Tá lembrado da ordem? A precedência dos operadores, né, que nós já vimos aqui? Então, a ordem é o seguinte, ele executa da esquerda para a direita. Eu não tenho nenhum parênteses aí dizendo para ele o que ele vai executar. Então, primeiro ele faz o 3 mais 3. Depois que ele fez o 3 mais 3, que dá 6, aí ele vai concatenar com o 2, que dá 62. Isso vale para todos os operadores, tá? Segundo a ordem de precedência, eu tenho duas adições, então é da esquerda para a direita. Se eu tivesse uma multiplicação aqui, seria outra coisa, perfeito? Mas vamos lá agora entendendo o seguinte, olha, e multiplicação não posso fazer com string, fechou? Agora vamos entender o seguinte, vamos supor que eu pegue esse número agora e eu faça diferente, ó. Vamos duplicar aqui, para ficar no seu código de exemplo. Então agora eu tenho 2 mais 3 mais 3. Para quanto que vai esse cara aqui? Gravou, executou, 233. Tá vendo a diferença? Por quê? Voltando à explicação, você já deve ter matado aí, né? Já entendeu. 2 mais 3, como um é string e o outro é número, virou 23. Mas virou 23 de qual tipo? Continua sendo string. 23 string com mais 3 numérico dá o quê? 233. Ele não vai somar os dois. Perfeito? Por isso que o nosso valor lá deu 233 aqui no console. Tá? Zanata, se eu quiser somar o numeral 2, aí você tem que converter ele. Você vai usar um método de um objeto de string para converter esse cara aqui, ok? Na verdade, você vai usar um método de número, né? Chama parseInt. O que é o ou parseFloat?
tá? Parse float transforma em ponto flutuante. Vou transformar esse cara aqui em ponto flutuante e você vai ver a diferença. Então eu transformei o 2 em ponto flutuante. Transformei o 2, eu achei que eu não tivesse duplicado a linha para você para deixar documentado. Vamos lá. Transformei o 2 em ponto flutuante, mais 3, mais 3. Quanto que vai isso aqui agora? Agora ele virou 8. Por que ele virou 8? Eu transformei o 2 em número, aí eu somei com 3, dá 5, mais 3, deu 8. Perfeito? Lá na documentação você vai ver que existe o parse float e o parse int. Tá? Só para, não é o caso aqui agora, mas um parse float de 2.5 e um parse int de 2.5. O que será que vira isso daqui? Vamos lá de novo no código. Um virou 8,5, o outro virou 8. Por quê? Porque o parse float mantém o ponto flutuante. Ele trouxe para mim um número com ponto flutuante. O que é número com ponto flutuante, Zanata? Número com casa decimal. Se você precisar de casas decimais do JavaScript, nós estamos falando de números tipo float. Se você precisar de números inteiros, nós estamos falando de integer, de inteiro dentro de JavaScript, ok? Então, float, ponto flutuante, int, inteiro. Todos os dois são números, todos os dois são tipo numéricos, mas um eu considero as casas decimais nas minhas operações e outro eu considero só a parte inteira. Beleza? Fechou então aqui, quando eu faço com strings, muda um pouquinho. E os de comparação, maior, menor, igual, como é que funciona? Vamos lá, console.log, olha só, letra A maior do que a letra B. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Console.log, flick maior do que flick cursos. O que é isso? Ou o inverso, né? Igual, igual, a gente já viu no comparativo. Né? Igual, igual, 3 iguais, assim por diante. Então vamos aqui no maior. A é maior do que B? O que você acha? Falso e falso. Aí existe uma explicação lógica para isso. Por que uma string comparada com outra string, A é maior do que B? Então nós estamos dizendo o seguinte, que A é menor do que B. Se A não é maior, é menor. Perfeito? Se flick é maior do que flick cursos, ficou lógico para você, né? Agora vamos lá, quer ver? Flick é maior do que Marcelo, do que Zanata? Quem que você acha que é maior? Ou vamos... Ah, mas é o tamanho da string. Tá bom, tudo bem. Então vamos pelo tamanho da string aqui, já que você achou que é isso. Eu não estou falando que é isso, não. Então olha só, A maior que B, flick maior do que flick cursos, flick cursos maior do que Zanata. O que você acha que deu nos três? Os dois primeiros você já sabe, ok? Então aqui eu tenho aqui, ó, falso, falso e falso. Por que flick cursos é menor do que Zanata? Então flick cursos não é maior, ele é menor. Ah, mas aqui eu tenho mais caracteres do que aqui. Sim, você tem mais caracteres. Porém, o JavaScript vai converter essa expressão e vai comparar isso conforme uma tabela chamada ASCII. O que é uma tabela ASCII? Cada letra corresponde a um número e ele está fazendo aqui basicamente o comparativo pelo formato dessas letras. Então a letra F vale menos do que a letra Z. Por isso que flick cursos não é maior. Flick é também menor do que flick cursos, porque aí obviamente ele comparou todo o primeiro nome chamado flick, mas na hora que ele chegou no segundo não tem, aí realmente essa expressão aqui também vai ser falsa. E A é menor do que B, ok? Dentro do ASCII, A é menor do que B. Vamos dar um nó no seu cérebro? O que você acha? Azinho maior do que Bzão? Ou A minúsculo é maior do que o B maiúsculo? O que você acha? Aliás, vamos fazer o inverso aqui, ó. A maiúsculo é maior do que B minúsculo? O que você acha? Falso. E o outro? A minúsculo é maior do que B minúsculo? Falso também. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!